Tudo começou com um ataque que, à primeira vista, parecia apenas mais um episódio de violência no Mali. Mas, conforme as informações começaram a surgir, ficou claro que havia algo muito mais grave por trás. Um homem dirigiu um carro carregado de explosivos até a casa do ministro da Defesa. Ele não estava improvisando. Sabia exatamente para onde ir, conhecia a rotina e, segundo relatos locais, tinha ligação direta com o alvo. O nome dele era Alazândalo. Após ser morto, militares analisaram o celular dele, e foi nesse momento que a situação tomou outro rumo. De acordo com informações que circulam dentro do Mali, ainda não confirmadas por grandes veículos internacionais, o suspeito mantinha contato com membros das próprias Forças Armadas antes do ataque de 25 de abril. Se isso se confirmar, significa que o ataque pode ter contado com apoio interno. E isso muda completamente o cenário. Nos dias seguintes, vários militares foram presos e estão sendo investigados. Há também relatos de possível envolvimento de figuras políticas, mas isso ainda está em apuração. A principal dúvida hoje em Bamako não é apenas quem executou o ataque, mas quem dentro do sistema pode ter facilitado. Agora, é importante separar o que já foi confirmado do que ainda está sob investigação. Confirmado. O ministro da Defesa, Sadio Camara, foi alvo de um ataque no dia 26 de abril, em sua residência em Kati, utilizando um veículo com explosivos. Em investigação, a participação de militares, a possível atuação de Alazândalo como facilitador e o alcance real dessa rede interna. Mesmo assim, analistas já apontam que a precisão do ataque levanta suspeitas fortes. Organizações como o Atlantic Council e a Al Jazeera destacaram que a operação foi coordenada demais para ser apenas coincidência. Foram ataques simultâneos em várias cidades, com alvos específicos e execução sincronizada. Esse tipo de operação, normalmente, exige informação privilegiada. O Chatham House também aponta que, em situações assim, a resposta costuma ser dura. Prisões rápidas, julgamentos e demonstrações públicas de controle por parte do governo. Mas tem um ponto ainda mais importante: o dinheiro. Uma operação desse tamanho não acontece sem financiamento sólido. Estima-se que cerca de 12 mil combatentes participaram dos ataques de 25 de abril. Se cada um recebeu cerca de 200 mil francos CFA, isso já representa aproximadamente 2,4 bilhões de francos CFA apenas em pagamentos básicos. Com bônus, comando e logística, esse valor pode ultrapassar 4 bilhões. Agora, somando veículos, armas, combustível, comunicação e estrutura de apoio, o custo total da operação pode passar de 20 bilhões de francos CFA em apenas um dia. Isso levanta uma questão inevitável: quem está financiando isso? Esses combatentes vêm em grande parte de regiões extremamente pobres, sem estrutura econômica suficiente para sustentar esse tipo de operação. Ou seja, o dinheiro vem de fora, ou de redes muito maiores. O Global Terrorism Index já aponta que grupos armados na região operam como verdadeiras empresas, financiadas por mineração ilegal, contrabando, sequestros e controle de rotas comerciais. Mas o nível de coordenação visto em abril indica que pode haver fontes ainda mais robustas envolvidas. Esse debate ficou ainda mais tenso após declarações feitas no Níger. Em janeiro de 2026, após um ataque semelhante, o líder do país, Abdourahmane Tiani, acusou publicamente líderes estrangeiros de envolvimento indireto nesses conflitos. Entre os nomes citados estavam Emmanuel Macron, Patrice Talon e Alassane Ouattara. Nenhuma dessas acusações foi comprovada, e todos os governos negaram, mas o impacto político foi grande, porque mostra uma mudança de discurso, de combate ao terrorismo para uma possível disputa geopolítica mais ampla. Outro ponto que mudou o cenário foi a atuação de grupos rebeldes. O movimento separatista do norte do Mali, que antes tinha certa legitimidade política, passou a ser visto de forma diferente após alianças recentes. A FLA, criada em 2024, participou dos ataques ao lado de grupos ligados à Al-Qaeda. Relatórios da Reuters e do Critical Threats Project confirmaram essa cooperação. E o próprio grupo não negou a parceria. Isso enfraquece qualquer argumento de legitimidade política e aproxima o movimento de organizações consideradas extremistas. Por fim, há um fator central que conecta tudo isso: o ouro. O Mali é um dos maiores produtores de ouro da África, mas grande parte dessa produção não passa por canais oficiais. O metal extraído no norte do país segue por rotas informais, atravessa fronteiras e chega a mercados internacionais, muitas vezes sem rastreio.
Investigações da BBC mostram como esse ouro é integrado ao sistema global sem identificação de origem. Esse fluxo financeiro pode estar diretamente ligado ao financiamento de grupos armados. Enquanto isso, no terreno, a resposta militar foi imediata. Mali, Níger e Burkina Faso lançaram operações conjuntas, com ataques aéreos e mobilização de milhares de soldados. A cidade de Kidal se tornou um dos principais pontos de tensão, com relatos de cerco e pressão militar intensa. Há inclusive informações não confirmadas de combatentes tentando negociar saída da região. Agora junta tudo isso. Existe a possibilidade de gente de dentro ter facilitado o ataque. Existe dinheiro pesado circulando por trás dessas operações. E existem grupos que antes tinham uma pauta política, agora atuando lado a lado com organizações extremistas. Isso não é mais um problema simples de segurança. É uma mistura de infiltração, financiamento internacional e disputa de poder. E quando esse tipo de combinação acontece, o conflito deixa de ser local. O Mali vira apenas uma peça dentro de algo muito maior, porque no final, o ouro continua saindo. O dinheiro continua entrando em circuitos globais, e quem lucra com isso não está no campo de batalha. Enquanto esse fluxo continuar funcionando, a guerra também continua.